Olá, sejam muito bem-vindos. Na nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar num daqueles tópicos do inglês que costumam dar um nó na cabeça de muita gente: os conectores de contraste. Vamos desvendar de vez essas palavrinhas tão importantes. E aqui já começa a grande questão, não é mesmo? É muito comum pensar que however, although e despite são só jeitos diferentes de dizer a mesma coisa. Mas será que é isso mesmo? A resposta curta é não. E entender essa diferença é o que realmente muda o jogo na hora de se comunicar bem em inglês. Então, para organizar as ideias, nosso caminho vai ser bem simples. A gente começa com o básico, depois foca nesse grupo do contraste e o principal. Vamos dividir tudo em 3 regras bem fáceis de lembrar. O objetivo é que, no final, não reste mais nenhuma dúvida. Vamos lá, começando pelo começo. O que são esses tais conectores? Pense neles como se fossem a argamassa de um texto. São eles que constroem as pontes entre as ideias, deixando tudo bem amarradinho e com sentido. A definição oficial é essa aí, bem direta. Um conector, como o próprio nome já adianta, conecta. Ele cria uma relação lógica, uma ponte, entre as partes de um discurso. É o que guia quem está lendo ou ouvindo. E olha, existem vários tipos de conectores, cada um com uma missão diferente. Tem os que adicionam ideias, os que concluem um raciocínio, os que explicam. Mas o nosso foco hoje é total no grupo de contraste, e tem um motivo bem forte para isso. O interessante aqui é que os conectores de contraste não são apenas o grupo com mais palavras, mas também são os queridinhos dos autores. É um recurso muito usado para desenvolver argumentos. Então, dominar esse grupo é fundamental para qualquer um que queira interpretar textos em inglês com mais profundidade. E aqui está o segredo para descomplicar tudo de uma vez por todas. Em vez de decorar uma lista gigante de palavras, a gente vai organizar tudo em 3 grupos. Cada um desses grupos segue uma única regrinha gramatical. Simples assim. Bom, vamos ao nosso primeiro grupo. A grande sacada dessas palavras é que elas servem para ligar 2 frases completas, 2 ideias que poderiam muito bem existir sozinhas, sabe? Neste primeiro time, a gente tem however, yet, nonetheless e nevertheless. Todas elas funcionam do mesmo jeitinho. Elas vêm para introduzir um contraste com a ideia que acabou de ser dita na frase anterior. Então, a regra é clara. Primeiro, vem uma frase inteira. Ponto. Depois, uma dessas palavras entra em cena para começar a frase seguinte, que vai trazer a ideia oposta, aquela que quebra a expectativa. Esse exemplo é perfeito. Ela não tinha estudado é uma ideia completa. Aí vem o however para conectar com a segunda ideia, que é o contraste. Contudo, ela passou na prova. Percebe a lógica? Uma frase, ponto, however, outra frase. Agora vamos para o segundo grupo, e a estrutura já muda um pouco. Aqui o conector não fica mais solto entre 2 frases. Não, ele se gruda em uma delas. Neste grupo, temos although, though e even though. Novamente, elas são super parecidas e intercambiáveis entre si. Mas o jeito de usar é totalmente diferente do grupo do however. E aqui está o pulo do gato. A regra de ouro desse grupo é que, logo depois do conector, tem que vir uma oração. E o que é uma oração? É uma estrutura que tem, no mínimo, um sujeito e um verbo. Este exemplo clássico mata a charada. Depois de although, o que a gente tem? It was raining. It é o sujeito, was é o verbo. É essa combinação, sujeito mais verbo, que pede o uso do although. Chegamos ao nosso terceiro e último grupo. O jeito de usar é bem parecido com o do although, mas tem uma diferença crucial na palavrinha que vem logo depois. As estrelas deste grupo são despite, in spite of e notwithstanding. Elas também mostram contraste, claro, mas a gramática que elas pedem é outra. A regra aqui é bem específica. Depois de despite ou in spite of, não pode vir uma oração com sujeito e verbo, de jeito nenhum. O que tem que vir é um substantivo, como a chuva, ou um verbo com ing, como o chovendo. Olha só como a frase do exemplo anterior se transforma. A gente não diz mais despite it was raining. O jeito certo é despite the rain. É uma mudança sutil, mas que faz toda a diferença na gramática. E este slide aqui resume tudo de forma brilhante. Vendo lado a lado, a diferença fica cristalina. Although pede sujeito e verbo. Despite pede um substantivo. Pronto, entender isso resolve, sei lá, 90% das dúvidas sobre o tema. Certo, então vamos amarrar tudo isso. Entender essas 3 regras não é só um detalhe chato de gramática. É, na verdade, uma ferramenta muito poderosa para se comunicar com mais clareza, com mais precisão. Isso vale tanto para uma conversa quanto para uma prova importante. Então,
O processo para acertar sempre é um passo a passo bem simples. Primeiro, a gente identifica o contraste. Segundo, e este é o passo-chave, a gente olha o que vem depois do espaço. É uma frase completa? É uma oração com sujeito e verbo? É um substantivo? A resposta para essa pergunta já te diz, na hora, qual dos 3 grupos usar. E se tem uma lição para levar para casa hoje, é essa aqui. Para esses conectores, focar na função, na regra gramatical de cada grupo é muito mais eficiente do que ficar preso na tradução. A estrutura da frase é quem manda. Com essas 3 regras bem guardadas na manga, aquela confusão toda com os conectores de contraste pode, finalmente, ter um fim. A grande questão que fica agora é como esse conhecimento vai transformar a maneira de construir frases e expressar ideias em inglês com muito mais confiança e precisão.